Olá, amados, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. A lição de segunda-feira tem como título Quem é perdoado? E nós vimos na lição de ontem, no domingo, que o pecado criou uma barreira, nos afastou de Deus. E Jesus veio então para formar uma ponte entre o pecador e Deus, o nosso Deus Santo. E nós vamos ver quem é perdoado. Perdoado é aquele que aceita o perdão de Deus, mas tem de ser pela fé, certo? E esse perdão ele é dado por Deus porque ele é o único que pode nos dar este perdão. E é interessante que o perdão de Deus, amados, às vezes é difícil da gente entender. Ele é totalmente, aliás, total e unicamente pela graça. E como que a gente pode ser perdoado? Aceitando essa graça. E como é difícil para nós, o ser humano não gosta de coisas de graça. Ele tem de retribuir de alguma forma. Ele não aceita que aquilo seja pleno, que aquilo seja completo se ele não fizer alguma coisa. Ele tem de fazer. É como se ele tivesse de pagar. E essa graça, ela não é paga. É de graça. Ela só precisa ser literalmente aceita. Então, é perdoado aquele que pela fé aceita o perdão de Deus. E é interessante que quando nós aceitamos o perdão de Deus, nós somos livres do poder do pecado. Ainda do pecado. Não. Por quê? Porque Jesus não voltou. Nós só estaremos livres do pecado quando Jesus voltar, mas a gente pode ser livre desse poder que nos prende, que nos faz sofrer, que tira a nossa paz. E é interessante que nós podemos ser livres do poder desse pecado, independente das obras. E nós vimos aqui na lição que a redenção ela é fundamentada no perdão, certo? E vejam, os que são justificados, que é a primeira parte, né, da nossa experiência com Jesus é a justiça, quando nós somos justificados. Podem ser considerados justos apenas porque recebem pela fé o dom da justiça de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Então vejam, a função da lei é mostrar a graça, certo? E a gente vai ver que lá no Novo Testamento essa verdade se repete, dessa graça de Deus nos salvando. Vamos lá? Em Romanos 3, a partir do verso 21. Mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, qual é a função da lei? É testemunhar. Ela não tem o poder de nos salvar, não. Quem nos salva é só Cristo. Só somos salvos pelo sangue de Cristo. E a fé aceita esse sangue. E a fé nos faz estar juntos com Ele, sendo transformados por esta graça. Pois bem, justiça de Deus mediante a fé, olha a fé entrando aqui, a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Vejam a verdade do verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, certo? Sendo justificados gratuitamente. Isso é questão da graça. Então a graça vem, nós aceitamos, somos justificados sem merecermos, por isso que é pela graça, não é? Por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Que há em Cristo Jesus. Então vejam, a lei ela vai testemunhar a justiça que receberam de Deus, certo? E a fé é a mão que agarra, então, esse presente de Deus, essa graça da salvação em Cristo Jesus. Pois bem, amados, a graça nos justifica, ela nos perdoa, ela nos salva. E a lei? A lei vai ser o resultado dessa vida que tem a graça de Cristo Jesus. E as nossas obras vão revelar se realmente nós fomos salvos. Qual é o papel da graça, então? Perdão. Qual é o papel das obras na nossa salvação? Lá em Romanos 4,14 diz, certo? Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa,
De forma alguma. Nós somos salvos, amados, pela graça. Veja aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por quê? Porque a vida transformada, ela tem como resultado essa obediência à lei de Deus, certo? E é interessante que a lição comenta aqui, ó, o propósito da lei no mundo pecaminoso não é salvar, mas apontar o pecado. Somos salvos pela graça e somos salvos pela graça e julgados pela obra. Essas obras, elas são a materialização da nossa fé. Não é o meio pelo qual somos salvos, certo? Mas elas materializam, tá? Elas concretizam, então, a fé por termos aceitado de graça a salvação que há somente em Cristo Jesus. O Espírito Santo apela a mim e a você. Vamos aceitar essa graça? Vamos deixar Jesus ser o único Salvador da nossa vida? Que Deus nos abençoe. Que Jesus seja de verdade Salvador e Senhor de nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor. Amém.